Senhor. E sucedeu, depois dessas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor do que eu te dei a herança de meus pais. Então Acabe veio em desgosto e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu o pão. Meu querido, nessa noite pode se assentar, mas não feche sua Bíblia, amém? Amém? Aqui eu li na palavra, 1 Reis, capítulo 21, vem nos dizendo a palavra de Acabe, vou conjecturar aqui no dia de hoje. Acabe, ele viu ali a horta de Nabote, a vinha de Nabote, e Acabe naquela época era um homem muito rico, era um rei, né? O rei de Israel. Se ele quisesse mandar, ele mandava, se ele quisesse desmandar, ele desmandava. Tudo ele tinha controle sobre as suas mãos. Se ele quisesse, ei, fulano, vai ali, o fulano tinha que ir. Se ele quisesse, mata ciclano, eles tinham que matar ciclano. Então, um belo dia, o rei Acabe, ele tinha várias vinhas, vários palácios, ele decidiu descansar aí nessa. Então ali, eu creio ali na janela, ali na volta, o rei Acabe estava de quebrado, olhando. Aí ele viu uma vinha bonita. Ele falou: que é isso, rapaz? Essa vinha ali parece ser boa, vou tentar negociar ela com o lá. Então ele chega na Nabote, falei: como que é seu nome, filho? Então ele responde: Nabote. Ele: eu quero a tua vinha. Nabote fala: infelizmente eu não posso. Por que não, Nabote? Porque essa é a herança da minha família. E naquela época, vender as heranças da família era crime. Era fora da lei vender aquilo que vinha de geração em geração. E muitas das vezes é assim com a gente, meu querido. As pessoas que são maiores que nós, pelo menos julgam ser maiores que nós financeiramente, não sei, espiritualmente, elas veem você ali, às vezes você é pequeno diante dos seus olhos, às vezes você está abaixo diante dos seus olhos, então aquela pessoa vê que aos poucos tu está crescendo, aos poucos tu está conseguindo ver frutificar a sua vinha, então a pessoa de olho em olho vai lá atrás de ti e fala: ei, me vende a tua vinha. E o que tu vai responder se caso acontecesse contigo? Não vendo! Oi, tu entendeu? O que você vai responder? Não vendo! Aleluia! Então, agora, rei Acabe fala: que isso? O cara é doido. Eu ofereci dinheiro, eu ofereci vinhas melhores pela vinha dele, mas ele não quis. Então, o rei Acabe vai para sua cama ali, todo desgostoso ali, todo triste, sabe? Ele deita na sua cama, imagina que ele deve estar pensando: não, que cara é doido, ele não quis me vender. Vai ser assim com você, meu querido. As pessoas vão te ver, as pessoas vão ver: não, mas por que ele não quis trocar? Porque a herança que o seu pai te deu, ali pode ser pouca, mas é a herança que ele te deu. Pode às vezes não valer nada aos olhos dos outros, mas tem um valor muito grande dentro de ti. Então aí Acabe, ele começou a pensar: por que Nabote não quis vender? Por que Nabote não quis vender? Então, ninguém sabe. Nabote tinha a sua explicação. Assim como tu tem a sua explicação por não querer vender a tua herança que teu pai te deu, a nossa maior herança hoje é o sangue de Jesus Cristo, que o nosso Pai eterno, que Ele nos deu. É a nossa maior herança. Então não troque isso por nada. Não deixe que os prazeres do mundo, não deixe que as paixões do mundo deixem ser levadas. Então, Nabote fala: eu não vendo, eu não vendo, eu não troco. E ele fala: eu te dou dinheiro. Não tem como. Eu passo no cartão à vista. Não tem como. Eu te dou outra vinha melhor do que essa. Não tem como. Eu creio ali que Acabe deve ter ficado doidinho, né, tadinho? Ele é doido demais. Olha, eu quero a vinha do cara. Às vezes a vinha dele nem era tão melhores como a de rei Acabe. Mas sabe, o inimigo é assim. Ele vê tu prosperando, ele quer tomar. Mas Deus é maior em sua vida, amém? Então, rei Acabe ali deitado, vem a sua
Aleluia. Deus seja bem-vindo, Espírito Santo. Só quem crê no poder do Espírito Santo já vai lá. Fala pro seu irmão do lado, meu irmão. Sabe por que tem 2 pregadores essa noite? Porque o som vai ser dobrado. Começando, meus irmãos, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Isso aqui, aos seus olhos, pode ser um pano, mas agora se tornou uma capa. E essa capa aqui tem dono. E alguns conhecem ela como biluca. Faz o favor, biluca. Estava ali tendo um mover, e eu estava vendo esse lenço ali no chão, e todo mundo passava e ninguém dava nada por ele. Todo mundo estava pisando na capa. Para quem não sabe, a capa é ministério. Para ela isso aqui é o que Deus chamou ela para dançar, para ser um anjo do Senhor, para dançar, para ministrar nessa igreja com sua dança. Mas nessa noite, Biluca, Deus pega a sua capa não só para dança, mas ela te levanta, Ele te levanta também. E Ele quer não só que você dança, mas Ele quer também te usar em cima do altar. Porque Ele te chama nessa noite para avivamento. Rabaca, suia, racandeira, raço. Riacaia, rabacandeira, raço, riacai. Riabaco, tirela, babastu, que raço. Riaço, açu, que raço, randarate. Rabacandeira, raço, e alababei. Repatanda, pastora do avivamento. E quem não está te esperando é Gideões, Camboriú, é Inglaterra, é pra fora do país. Receba, receba. Rababei, xarabababaçu. Rabacandeira, repasso, repacandeira, racinha, cara. Espírito Santo, fica à vontade, Espírito Santo. Esse é os meninos. Meu irmão, para você que não sabe, se você for ler a história ali do rei Acabe, ele era um homem totalmente longe do Senhor. Ele era um homem, vamos dizer assim, que ele não tinha Deus, não tinha aquela essência do Espírito Santo. Por isso ele era aquele homem mau. Por isso que ele deixava as pessoas chegar perto dele como Jezabel e lançar palavras na mente dele. Meu irmão, rei Acabe, ele tem vários palácios, então ele vai para um palácio seu. E esse palácio ele vai só ao outono. Chega lá nesse palácio, ele olha pela janela, vê uma vinha, vê tudo bonitinho lá, vê lá as vinhas lá, tudo bonitinho, tudo bem aos olhos do ser humano. Mas só André, que quando está na hora de semear, na hora de tirar as pedras, na hora de tirar tudo aquilo que é ruim, ninguém quer semear. Mas chegar aqui no mês de pregar, todo mundo quer. Mas semear ninguém quer. Bateu o joelho no chão e falou: Deus, me dá uma oportunidade. Igual eu profetizei no início do ano, Pai, eu profetizo sobre a minha vida que antes do meio do ano eu vou pregar no Exdia, e a profecia está se cumprindo. Rabaque, raço, e a candeira, raço. Meu irmão, você é o maior profeta da sua vida. O que você falar vai acontecer, meu irmão. Mas realize primeiro o sonho do Senhor, que Ele vai realizar o seu. Então, Nabote nega a sua vinha para o rei Acabe. Então a Jezabel vê ele chegando em casa todo triste, todo oprimido, irmão. A palavra fala desgostoso. Ele chegou lá todo triste, meu irmão. Porque Satanás é assim. Porque quando ele bate de frente com você e sabe que você não vende a sua vinha, por mais que o rei Acabe tentou te comprar, por mais que o rei Acabe falou: eu te dou tudo em troca, eu te dou uma vinha melhor, eu te dou melhor, mas você renunciou, filha.
Deus fala para você nessa noite, só por causa que você não renunciou, só por causa que você renunciou e não vendeu a tua vinha, Ele vai fazer sua vinha crescer tanto, e Ele fala para você mais uma vez, filho, sabe por quê? Eu falo para você mais uma vez, porque eu tenho uma obra diferenciada contigo, porque poucas pessoas podem ver, mas só eu posso ver o seu coração, só eu sei o que tu passa na tua casa, só eu sei que as pessoas têm te julgado na escola, mas Ele é um Deus que Ele é justo com aquele que é justo com Ele, Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Por isso Ele fala nessa noite, não se preocupe com a vinha que é pequena, mas Deus vai te entregar uma vinha super maior. Ele vai te entregar aquilo que todo mundo vai querer, mas ninguém vai conseguir comprar. Sabe por quê? Porque você vai responder assim, não tem preço, não tem preço. Aplauda o nome dele, meu Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Então o rei Acabe chega na casa dele, já sente o cheiro da lasanha lá na porta, irmão, que ele mais gosta de comer. Aí ele chega triste porque não conseguiu comprar a vinha de Nabote. Aí ele vai, deita na sua cama, olha para o lado, olha para a parede, como uma criancice. E a Jezabel chega perto dele e fala: ô rei Acabe, ô Acazinho, por que tu tá triste, rei Acabe? Aí Acabe responde: ô Jezabel, amada de minha alma, eu fui para comprar a vinha de Nabote, mas ele não quis vender. Eu fui para comprar a vinha dele, mas ele não quis trocar. Eu falei que eu ia dar uma coisa muito maior para ele, mas ele renunciou. Então Jezabel fala assim: mas Acabe, você é o Todo-Poderoso, você é o rei de Israel. Meu querido, pode ser sim ele o Todo-Poderoso, aquele que está lá fora sim, aquele do mundo lá, que está tentando te comprar, mas maior que tem em você, o mesmo Espírito de Deus que estava dentro de Nabote está sobre a vida de cada um aqui, e vocês não vão perder a sua vinha, porque Deus tem coisas maior, e o que Deus tem para vocês, se vocês renunciar e não trocar a sua vinha, é a vida eterna do lado do papai. Só quem recebe com um júbilo de glória. Então agora Jezabel decide mentir, decide fazer loucura, decide caluniar contra a vida de Nabote. Jezabel desce lá pro escritório lá do palácio lá de Quebrada, escreve lá cartas e cartas em nome de rei Acabe, falsificando. Isso é crime. Então, glória a Deus. Então Jezabel vai lá, falsifica e manda aos reis, porque naquela época, se você idolatrasse, se você caluniasse contra o rei, você seria apedrejado até a morte. Então Jezabel decide ali fazer um documento falso e mandar aos reis. Então ela escolhe 2 homens ali no meio da multidão e suborna esses 2 homens e fala: vocês 2 vão testemunhar contra Nabote. Vocês 2 vão testemunhar contra Nabote. Então agora Jezabel manda as cartas para os reis, e os reis decidem ver se isso é verdade, vai até a casa de Nabote. Então pergunta: Nabote, é verdade que tu tem caluniado contra o rei, que tu tem adorado outro Deus? Aí Nabote fala: é mentira. Quantas vezes Satanás não é assim? E ele pega os que estão mais próximos de ti
Ele pega o que está, ele pega o que diz que é seu amigo, pega o que diz que é da sua família, lá dentro da sua casa, e ele pega então e fala: você vai ser minha testemunha, e começa a te julgar, começa a te caluniar. Mas hoje o Deus da vitória está te dando a vitória, e eu repreendo isso sobre a sua vida, amém? Então Nabote fala: é mentira, nada disso foi comigo, eu não fiz nada disso. Então Jezabel fala: é verdade. Então, como naquela época a hierarquia era grande, quem era mais alto, quem tinha a boca maior, engoliu o outro. Então foi decidido que Nabote seria apedrejado. Então, quando eles vão até a casa de Nabote, falei: você tem que ir para a praça lá no meio de todo mundo, porque você vai ser humilhado. Satanás quer fazer isso com a gente, Satanás quer fazer isso com você. Ele quer te levar no meio do povo para te humilhar. Mas sabe o que Deus fala? Deus é perfeito. Satanás, ele te humilha no meio do povo, mas para tu ser exaltado no meio do povo, sabe o que tu tem que fazer? Ir lá no cantinho, lá no seu quarto, abrir sua porta, fechar, colocar aquele louvorzinho: Deus, eis-me aqui, eu entrego diante de ti a minha vida, Pai. Eu te entrego diante de ti. E assim, na escondida, de quebrado, tu adorando, tu vai ser exaltado no meio de povos. Porque um dia eu estava conversando com o Gabriel, e o Gabriel falou assim: Mateus, por que tantos? A primeira vez que a gente pregou foi na vigília semana passada. Falou: por que tantos, Mateus? 164 almas na Adulão, tem 1000 pessoas em toda a dos dois, e por que nós dois? Então o Espírito Santo veio ministrando ao meu coração e disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E hoje Deus quer te escolher, meu querido. Hoje Deus quer te escolher, e Ele só vai te escolher se tu adorar, porque Ele está procurando verdadeiros adoradores. Se fosse você, começar a adorar em nome de Jesus. Adore, meu filho, adore. Ô irmão, então eles chegam, colocam lá 2 profetas falsos na frente de Nabote e começam a caluniar contra ele, falar mentiras. Não é nada diferente no dia de hoje, meu irmão. Quantas pessoas têm se levantado contra a sua vida? Quantas pessoas têm falado assim? Meu irmão, eu estava passando ali no beco, eu estava escutando uma abençoada do Senhor falando assim: que isso? Ela vai todo dia na igreja, só pode estar. Menino, não muda. Ela só pode estar acendendo uma vela para Deus ou para o capeta. Ô irmão, eu ia responder, mas o Espírito Santo me deu uma mansidão. E que Deus abençoe a vida dela. Muitas pessoas têm se levantado contra as suas vidas, para te caluniar, para falar mentira, para tentar te derrubar, para tentar você fazer desistir da sua vinha. Meu irmão, mas eu falei que aquele que renuncia não troca, Deus honra. Deus honra, irmão. Rafael Dias, levanta, por favor. Abre a sua Bíblia comigo, hein? Só ele, gente. Apocalipse 2. Versículo 4. Lê bem alto aí. O 5, versículo 5 também. Irmão, Apocalipse 2, ali, versículo 4 e 5, fala do primeiro amor que o homem tem com Deus. Esse primeiro amor que quando você volta do impacto, meu irmão, você dá um aleluia, você está entrando no mistério. E esse mesmo primeiro amor, Deus vai devolver para o Rafael nessa noite. Porque muitos, Jezabel se levantou contra a vida dele, tentando comprar a vinha dele. Ontem foi, Rafael,
Muitas Jezabel se levantaram contra a sua vida ontem. Acabe, mas você soube renunciar. E só por causa disso, Deus te devolve nessa noite a essência do primeiro amor. Recebe aí, varão. Arasuyala de carvaço. Ricalabasturiandele rastuquias. Vede esse varão aí, meu irmão. Vede esse varão que desce aí, ó, com azeite novo. Receba aí, varão. Recebe aí a essência do seu primeiro amor novamente, por você não ter trocado. Meu irmão, agora quem não quer trocar? Só quem não vai trocar, levanta sua mão em cima e dá glória a Deus aí. Então, para dois profetas falsos na frente de Nabote e começa a julgar ele, começa a julgar. Então o rei dá uma voz de comando, manda matar. Jezabel fala, pode mandar matar. Mas sabe o que Nabote fez, irmão? Ficou calado. Ficou calado. Porque herança que Deus deu ele não troca, ele não vende, não negocia. E sabe o que aconteceu com Nabote, meu irmão? Ele foi apedrejado. Assim que eu li essa palavra, eu falei, não, meu Deus. Então quer dizer, se eu não vender o que o Senhor tem para mim, eu vou ser apedrejado, pai, eu vou morrer desse jeito. Mas, meu irmão, aquilo ali era no Antigo Testamento. Cristo não tinha descido aqui na terra ainda. E ele foi apedrejado, porque no Novo Testamento, assim como hoje que Cristo está aqui, porque ele está passeando aqui no meio aqui de vocês aqui, ó. Muitas pessoas chegaram para matar uma mulher com pedras. Aí Jesus Cristo para na frente e fala, atira a primeira pedra, quem nunca errou. Quem nunca errou. Meu irmão, a mensagem de Deus para você é, você não vai ser morto assim como Nabote, mas ele está na glória. Ninguém vai tacar pedra em você, mas porque Cristo está na frente e ele está falando assim, tetelestai, está consumado, varão. Está consumado. Ele pagou um preço mais alto do que Satanás para ver você aqui nessa noite. Só quem acredita, joga a mão lá em cima e dá glória a Deus. Meu querido, o fim de Nabote foi triste. E eu orando, eu perguntei, pai, por que muitos ali no Antigo Testamento, os seus discípulos, viveram uma vida louca, viveram uma vida aventurada, mas todos ali tiveram uma morte triste. Um foi queimado, o outro foi apedrejado, o outro foi morto a marteladas, um foi crucificado de cabeça para baixo. Mas o Espírito sabe o que ele me falou? O resultado de uma morte louca, uma morte louca é o resultado de uma vida louca. Então não preocupe não, meu querido. Se tu vê aí um crente que foi queimado, um crente que foi crucificado, não liga não. Sabe por quê? É necessário que a gente morra para que Cristo vive em nós. É necessário que a gente esteja todos os dias renunciando, falando, ei Deus, eu não quero viver mais para mim. A palavra diz que para viver para Cristo é necessário que a gente morra. Mas como assim, Mateus? Como viver e morrer? Eu não sei, meu querido. Foi Deus que falou. Renunciar a tua carne. Cadê a diabo? Passa a boca aqui, filho. Hoje pela tarde, ali na casa do Gabriel, estávamos meditando na palavra. Então eu falei, Gabriel, misericórdia, não está descendo nada, cara. Não estou conseguindo fazer esboço de nada. Então
Então, como na vigília o Espírito Santo falou conosco, né? Calma, vai, quem faz a obra sou eu. Então, diário, a palavra do Senhor, eu estava lendo a Bíblia, eu falei, Pai, por que existem tantas pessoas angustiadas neste mundo? Por que existem tantas pessoas com o coração doendo? Então, Ele me trouxe ti à mente e mandou eu ler essa palavra aqui para ti. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede de graça lhe darei fonte da água vida. Quem vencer herderá todas as coisas, e eu serei Deus e ele será meu filho. Hoje Deus derrama sobre ti um som diferente. Ele derrama sobre ti a paz que tu deseja tanto em teu coração, a paz a qual o Senhor vê e tu começa a falar: Deus, eu não vejo resultado de nada. Pai, quanto mais eu clamo, mais as coisas pioram, mais a minha família levanta contra mim, mais as pessoas levantam contra mim. Mas hoje Deus te fala: quem te julga sou eu, quem te protege sou eu. Eu sou o Alfa e o Ômega em tua vida. Apenas confia em mim. Adore o Senhor, igreja, adore o Senhor. Coloque sobre os seus pés, igreja, coloque sobre os seus pés. Eu quero que os obreiros arreguem as cadeiras, por favor. Os obreiros arreguem as cadeiras, por favor.